entrevista à Money Report, a advogada Sandra Abate, do escritório Ferraz de Camargo, especialista em direito empresarial e trabalhista, nos traz um assunto até agora ignorado na crise do coronavírus. Como as empresas devem agir com seus empregados que agora fazem home office. Há aspectos legais e éticos que devem ser levados em conta. Doutora Sandra, muito obrigado. Nos conte como as empresas devem se portar diante da necessidade de deixar seus funcionários em casa. Em alguns casos, são centenas ou até milhares de pessoas. E como elas podem fazer para que, ao mesmo tempo, se consiga se manter a produtividade? Bom, em primeiro lugar, precisamos salientar a questão que temos hoje, o isolamento e a quarentena. Situações obrigatórias que as pessoas não devem ir até o local de trabalho. Muitas empresas estão também com um bom senso estendendo essa questão a todos os seus empregados, dando a possibilidade, a opção dos empregados que queiram trabalhar de suas casas, que não compareçam ao local de trabalho. O home office ele é instituído em várias políticas de recursos humanos de várias empresas e ele já tem alguns protocolos de funcionamento. Mas a reforma trabalhista, ela trouxe a questão do teletrabalho, no artigo 75, linha C da CLT, e o teletrabalho, ele vai ser muito utilizado nessa época que a gente está vivendo. O teletrabalho, o que ele é? Ele é um home office, mas ele é a opção do empregado, o local de trabalho do empregado passa a ser a sua residência, né? Algo muito apropriado aí porque a gente está vivendo com esse coronavírus. Então, quais são as precauções que os empregadores devem tomar? Quais são os métodos de trabalho que são aplicados para aquele empregado? Então, ele vai utilizar o seu laptop ou ele vai utilizar o equipamento da empresa através de uma conexão de VPN que vai ser instalada no seu computador. A atividade que ele exerce é compatível com esse trabalho em casa? Então, a primeira questão que eu coloco é a necessidade dos empregadores conseguirem definir essa questão. Uma vez definido isso, através de login e logoff, o empregador consegue verificar e ter o controle da jornada de trabalho do empregado. Que não é porque ele está em casa que o horário dele é livre. Ele vai trabalhar, vai produzir na mesma jornada que ele faz na empresa, só que da casa dele. Então, a minha sugestão são esses mecanismos de login e logoff no computador, em que o empregador consegue mensurar a jornada de trabalho, evitar, como já é de costume, as horas extras, por isso que é necessário esse controle através de login e logoff. A empresa tem como disponibilizar isso e não permitir que o empregado fique até meia-noite, 1h da manhã, 10h30 da noite, enfim, trabalhando, o que vai gerar um custo, né, de horas extras, e nesse momento acho que o que todas as empresas vão optar é o menor custo possível diante desse cenário que nós estamos atravessando. Doutora, a empresa pode obrigar o seu pessoal a fazer o teste de coronavírus? E como fica quem se recusar a fazer o teste? Não, a empresa não pode obrigar a fazer o teste de coronavírus. Os únicos exames legais permitidos é o exame admissional, o exame demissional e o exame periódico. Então, a empresa não pode obrigar. Se ele se negar a fazer e a empresa obrigar, o empregado tem até a opção, que é o artigo 483 da CLT, de uma rescisão indireta por justa causa do empregador. Então, não é permitido que nenhuma empresa exija esse tipo de exame. E nem tem o bom senso nisso, porque o empregado que apresenta sintomas, ele não vai trabalhar, ele vai comunicar ao empregador, ele vai ter um atestado médico da condição dele e ele vai ficar em casa e ele vai querer fazer o exame do coronavírus por questões óbvias. Doutora, e como ficam os funcionários das empresas que estavam de férias e eventualmente
passaram uma temporada em um desses países gravemente afetados pela crise do coronavírus. Sim, esses funcionários que estavam em férias, eles devem retornar ao trabalho, mas eles devem ficar em casa na quarentena. Nos 14 dias, eles precisam cumprir isso, porque não se sabe como que, mesmo que eles estejam passando bem, não estejam com sintomas, mas o recomendável aos funcionários que retornem de alguns desses países de risco, que eles fiquem em suas casas. Né? Então, obrigar o empregado a fazer esse exame, a empresa não pode fazer isso. Mas é perfeitamente legal e há bom senso se a empresa oferecer ao seu empregado. Se ela oferecer e ele, por concordância, anuência expressa, quiser fazer o exame, sim, mas sempre digo, sempre com a concordância expressa, sempre documentado, seja via e-mail, seja um WhatsApp, mas sempre por escrito essa autorização. Um detalhe, uma empresa pode exigir a presença de um funcionário que alegue se sentir em risco dentro da empresa ou alegue se sentir em risco por usar o transporte público de massa para se deslocar de casa até a empresa? A questão, é muito importante você ter perguntado isso, a falta justificada para essa questão do coronavírus, que está na lei, na 13979 agora, de fevereiro, a falta justificada é aquela falta das pessoas que estão em quarentena ou em isolamento. São só essas as justificadas em razão do coronavírus. Né? O funcionário que se recusar a ir, ele vai se recusar a ir, ele não vai. A empresa não tem como obrigá-lo a ir, mas a empresa pode dar falta. É uma falta injustificada ao trabalho. A empresa deve descontar esse dia. A empresa tem a obrigação de assegurar condições no ambiente de trabalho para garantir a segurança e a saúde dos seus empregados, através de medidas de prevenção, através de esclarecimento, através de informativos de como está acontecendo as últimas notícias do Ministério da Saúde, enfim, todas essas questões. Acho que divulgar e informar, sim. Ela não tem como obrigar uma pessoa a trabalhar, ela tem como convocar a pessoa a trabalhar e na recusa ela descontar como falta. Outro detalhe, uma empresa pode exigir que o seu funcionário faça uma viagem de avião, por exemplo, sendo que há esse risco de contaminação nas viagens e em locais de grandes aglomerações? É uma questão também bem polêmica, porque o bom senso é que vai nortear toda a relação empregado-empregador neste momento que estamos vivendo. Muito embora você tenha questões legais, a lei ela não está prevendo todas essas situações que a gente vai se deparar, né, na prática. Então, obrigar um empregado a ir para uma zona de risco, a empresa não pode obrigar. O empregado pode se recusar a ir e, inclusive, volto a dizer, alegar uma rescisão indireta por justa causa, por culpa do empregador que está colocando numa situação de risco num país que está entre os mais contaminados, enfim. Mas, se a empresa obrigar o empregado for e ele se contaminar lá ou ficar doente, a empresa é responsável por todos os custos, por todos os tratamentos, por deixá-lo isolado em um hotel, por dar assistência médica, por cuidar dele lá, e isso não isenta de, no futuro, ter uma ação trabalhista com pedido de uma indenização por dano moral e dano material, e que certamente os tribunais vão reconhecer. E as empresas que possuem funcionários estrangeiros, que contrataram executivos de outros países, como fica a relação da empresa, mesmo sendo uma multinacional, aqui no Brasil, com esse funcionário que é estrangeiro? Sim, essa questão, que é a questão o termo legal, são os expatriados, né? Nessa questão, os expatriados, eles podem solicitar para a empresa a repatriação deles por recomendação médica. Então, eles podem ter atestados e eles vão solicitar e a empresa é obrigada a fazer
essa repatriação, sob pena, de novo, de indenização, de arcar com custos com tratamento médico e depois uma futura ação trabalhista, um dano moral, um dano material em razão de não ter expatriado, não ter repatriado o funcionário expatriado. Doutora, o que deve ser feito na rotina de trabalho para quem está comparecendo ao seu local de trabalho em termos de saúde e relacionamento interpessoal? O brasileiro é um povo muito afetivo, é um Sim. povo muito... As pessoas se tocam na rua, se abraçam. Em termos práticos, não se trata de conduta nem de etiqueta de trabalho, mas em termos práticos no dia a dia, o que deve ser evitado hoje para não haver um aumento do contágio? Sim, o que eu tenho recomendado é evitar o contato físico, o abraço, o aperto de mão, o beijo, todas essas questões aí culturais que o brasileiro tem bastante, evitar todo o contato físico, álcool gel, as empresas disponibilizarem em todos os ambientes do estabelecimento, reuniões, evitar reuniões em salas pequenas, evitar reuniões com mais de 5 pessoas e reuniões que durem mais que 15 minutos. Podendo, façam reuniões virtuais. Tá? É prático, é uma medida que funciona e evita o contágio. Também, tentar evitar nas estações de trabalho, muitas vezes as pessoas ficam muito próximas, né? Nas baias, enfim. A gente vê isso muito em alguns segmentos, em alguns setores. Então, evitar, podendo, se tiver um espaço, tentar realocar as pessoas. Então, provavelmente tem pessoas em home office, outras que não puderam fazer home office, tem lugares mais disponíveis, tentar espaçar as pessoas no ambiente de trabalho. Isso também funciona. Não permitir troca de objetos. Você dar o seu celular ou o seu laptop para outra pessoa usar. E se precisar, se acontecer, sempre depois limpar com álcool gel, sempre desinfetar. Essas medidas são medidas de prevenção para o ambiente de trabalho mesmo. Ok. Outra questão, para os pais, né? Quem teve os filhos com as aulas suspensas, essas pessoas podem ficar em casa? Como é que ficaria a questão de faltas, abonos, como é que ficaria isso? Essa questão é uma questão bem difícil, para a mulher principalmente, né? Com filhos pequenos e que dependem da escola para poder sair para trabalhar. Então, na verdade, do ponto de vista legal, só pode faltar uma vez ao ano para levar filho abaixo de 6 anos ao médico, salvo algumas previsões em convenções coletivas que ampliam para, às vezes, 2, 3, 6 faltas, enfim, cada convenção coletiva prevê aí, mas a previsão legal é uma falta. Então, eu acho que precisa ser usado o bom senso. Como que uma mãe vai trabalhar e não tem com quem deixar? Então, acho que aí há uma política de RH, a gestão da empresa, a equipe, o chefe imediato, eu acho que precisa estudar essa questão. Minha opinião é que precisamos ter muito bom senso, muito caráter humanitário com essa questão. As crianças não têm onde ficar, muitas vezes não têm com quem ficar e podem ficar com pessoas idosas, avós, né, pessoas que estão num grupo de maior risco. Mas do ponto de vista legal, só uma falta no ano. Crianças abaixo de 6 anos. Até 6 anos. E doutora, e quem está com alguém doente em casa e precisa ir ao trabalho? Como fica essa situação? Então, essa situação, ela deve comunicar o RH da empresa que ela está com uma pessoa que está com contágio do coronavírus em casa. Ela própria precisa fazer o isolamento, né, dentro da casa, para não disseminar o contágio. Então, imediatamente ela precisa avisar, comunicar e ela pode fazer isso através de um atestado médico e direcionar isso entregar ao RH e explicar a situação. Ela não deve ir
à empresa, não deve comparecer. E que outra opção existiria além do home office? Bom, é bem interessante também essa sua pergunta, bem pertinente nesse momento. As empresas, elas têm a opção de dar férias coletivas aos empregados. Essas férias coletivas, elas podem ser de 10, no mínimo 10 dias, no máximo 30 dias. Essas férias coletivas, elas devem ter uma autorização, inclusive, dos sindicatos. Mas, nesse caso excepcional, 15 dias de antecedência para comunicar ao sindicato é muito tempo para o momento que a gente está vivendo. Então, eu acredito que pode simplesmente ser uma comunicação para o sindicato e eles entrarem em férias coletivas. A outra opção seria as férias regulares dos empregados. Então, por exemplo, a mãe que não tem onde deixar o seu filho na escola, que a escola suspendeu as aulas. Essa mãe, ela pode solicitar as férias antecipadas. Essas férias antecipadas são as férias regulares dela, só que isto vai funcionar para as empresas que tenham caixa nesse momento. Por quê? Porque é uma opção que tem um custo. A empresa vai ter que pagar o adicional de férias, 1/3 constitucional. Então, essas são as outras duas opções que não o home office, o teletrabalho. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Money Report conversou hoje com Sandra Abate sobre como fica a relação das empresas com seus empregados durante a crise do coronavírus.